Bem-vindos à Faculdade de Ciências. Este é um direto para a apresentação das licenciaturas da Faculdade de Ciências, ou de algumas das licenciaturas. Vamos começar hoje pela licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Esta é uma nova oferta da Universidade do Porto, que vai ser feita em conjunto entre a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia. É uma licenciatura única também em Portugal, na área da inteligência artificial. Existem 2 ou 3 na área da ciência de dados, com matemática aplicada ou com engenharia, mas na área de inteligência artificial e ciência de dados vai ser a primeira. E acredito que vão depois surgir outras também, mas a partir de setembro do próximo ano podem ter, desde já, a oportunidade de começar a trabalhar em inteligência artificial e ciência de dados. Esta licenciatura é fortemente baseada na licenciatura em Ciência de Computadores, é uma licenciatura da área das tecnologias da informação, com muita programação, com computação, que fornece também competências genéricas na área da programação e da computação, tem também fundamentos de estatística, de análise, de cálculo, de otimização e depois entra em áreas mais especializadas da inteligência artificial e da ciência de dados, como, por exemplo, o machine learning, a inteligência artificial de uma forma geral, sistemas autónomos, robótica, processamento de língua natural, visão computacional. Tem a oportunidade de fazer um projeto ou um estágio no 3º ano. É uma componente opcional da licenciatura. O estágio será feito com uma empresa parceira. Nós temos algumas parcerias e estamos a desenvolver parcerias com empresas, ou então num ambiente de investigação para quem preferir trabalhar mais numa área de investigação científica com um dos nossos centros de investigação, com que os docentes e investigadores envolvidos na licenciatura trabalham, como por exemplo o INESCTEC, ou o LIAC, ou o Instituto de Telecomunicações, etc. Esta licenciatura pretende formar pessoas que vão trabalhar em tecnologias de informação, em computação, em ciência de computadores, mas com uma vertente muito especializada em inteligência artificial e ciência de dados. Por isso, quem fizer esta licenciatura vai ser um cientista de dados, vai ser um especialista em inteligência artificial, vai ser grande da procura do emprego nestas áreas. A área da tecnologia de informação, da ciência de computadores, da engenharia informática é uma área que hoje em dia já tem uma procura muito grande, procura inclusivamente muito acima daquilo que as instituições, as universidades e os politécnicos fornecem. Em particular na região norte, na região do Porto, há um número crescente de empresas que começam aqui, de startups ou de empresas que já estão estabelecidas, mas que começam a desenvolver departamentos, divisões de ciência de dados e de inteligência artificial, assim como de empresas multinacionais, internacionais, que se instalam aqui no Porto e que instalam grandes unidades de desenvolvimento e de investigação que precisam de uma grande quantidade de especialistas e que têm necessidade, de facto, de pessoas, e por isso é uma área de muito emprego e de crescente procura de emprego. Aliás, um estudo do LinkedIn muito recente, feito em vários países do mundo e em várias regiões do mundo, apontou, por exemplo, que em Espanha, só em Espanha, na área de inteligência artificial e ciência de dados, em 2020 houve um crescimento de 64% na procura de especialistas destas áreas. Por isso, nesta sessão, nós vamos ter aqui 2 convidados que trabalham atualmente e já há alguns anos, já são experientes em ciência de dados e em inteligência artificial, e vamos tentar perceber então o que é que faz um profissional de inteligência artificial e ciência de dados durante o dia-a-dia. Para além disso, vocês podem também fazer perguntas aqui em direto, ou então deixar perguntas para serem respondidas mais tarde, para poderem esclarecer todas as dúvidas quanto ao funcionamento desta licenciatura de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. E assim chamo já a Ana Costa e Silva. Olá, Ana, muito obrigado por estares aqui. Lípio. Se calhar melhor estás um pouquinho mais à sombra por causa da luz. A Ana Costa e Silva
é Head Data Scientist da Mercer, que é uma empresa da área financeira, sediada em Nova York, uma empresa muito grande, que provavelmente não conhecem, eu também não conhecia, é uma empresa muito especializada na sua área financeira e a razão por que convidei a Ana para estar aqui, para além de conhecer a Ana há algum tempo, a Ana foi a minha primeira estudante de mestrado e fez um doutoramento em Inteligência Artificial na Universidade de Edimburgo, apesar de vir da área de gestão. Fez a licenciatura em Gestão na Faculdade de Economia. Nessa altura não teve a sorte de ter uma licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados a ser oferecida. Por isso a primeira pergunta que eu faço à Ana é: o que é que faz um cientista de dados no dia-a-dia, no seu trabalho? A função de um cientista de dados, na minha opinião, em primeiro lugar, é contar histórias. Contar histórias com os dados e não apenas com as opiniões das pessoas que estão no mercado. Ao irmos buscar, como sabemos, os dados são o novo petróleo. As empresas têm uma quantidade enorme de dados nos quais se escondem padrões que permitem tomar melhores decisões. E o que fazemos no dia-a-dia é recolher esses dados, tratá-los e identificar esses padrões, por um lado. Por outro lado, ajudar os nossos colegas que ainda não estão dinamizados para a questão dos dados e a importância dos dados, a compreender que o futuro passa pelos dados. Que o artista com opiniões já tem um espaço muito, muito importante no mundo, mas melhor ainda quando apoiado sobre o que os dados nos dizem. E, portanto, essa componente de treino é importante e, por outro lado, uma terceira dimensão do meu trabalho é apoiar os nossos colegas com ferramentas de low-code que lhes permitam fazer eles próprios mais com os dados, porque os dados têm que fazer parte do DNA das empresas e não apenas nas mãos dos 2 ou 3 entendidos, ou no caso de vocês e nós, que somos extremamente técnicos. E portanto, é essa a missão que nos temos dedicado no Departamento de Data Science da Mercer, que é uma empresa de consultoria de recursos humanos. E na tua equipa e na empresa há com certeza diferentes perfis dentro da área de inteligência artificial e de ciência de dados. O que é que faz um perfil mais ligado, por exemplo, à programação, à computação ou à engenharia de software, mas dentro da área de inteligência artificial e ciência de dados? Quais são as funções desempenhadas aí? Sim, sempre que nós conseguimos encontrar os tais padrões nos dados, temos que depois que os operacionalizar, ou seja, fazer com que eles ganhem uma vida própria e que possam ser implementados no dia-a-dia da empresa sem necessariamente intervenção humana. E isso passa pelo Departamento de Engenharia, conseguir pegar esse modelo e aplicá-lo no dia-a-dia, sendo certo que, para além de termos o modelo que capta o padrão, também precisamos de ter a capacidade de o rever dinamicamente à medida que os dados vão mudando e que o mundo vai mudando, sendo essa mudança refletida nos dados. E, portanto, trabalhamos com colegas na parte estritamente tecnológica para nos ajudarem a fazer com que esses modelos ganhem vida e saiam do nosso gabinete de ensaios. E relativamente à procura de especialistas nesta área, qual é o teu palpite relativamente ao futuro e ao presente? Há uma forte procura? Tem dificuldade em encontrar pessoas com essa formação? O que é que achas que vai acontecer nos próximos anos neste mercado de recursos humanos? Até porque a tua empresa trabalha precisamente em análise dos mercados de recursos humanos. O que é que... Eu sei que não podes revelar o que contém os relatórios, porque os relatórios da Mercer são muito caros, mas o que é que podes dizer sobre isso? Quando entrei na área de ciência de dados, ainda não existia o termo. Yes, I'm that old. Existiu bastantes anos depois e foi uma surpresa descobrir que tive a sorte de escolher uma área que se tornou o centro das atenções mundiais em termos de carreiras. Há uns anos atrás, um grande jornal americano decidiu que o trabalho de ciência de dados era the sexiest job of the 21st century.
Não sei se era muito sexy, mas a verdade é que tem sempre havido mais procura e mais procura. As empresas estão até há pouco tempo apenas a tentar descobrir o que era isso de ciência de dados e para que é que servia. Já há algumas empresas que estão bem avançadas, como a Google, a Facebook, a Farfetch, mas ainda há muitas empresas que ainda estão nos primeiros passos e, portanto, acho que vai haver mercado ainda por muito tempo. Muito obrigado, Ana. Uma última pergunta, para ti especialmente, que é a ciência de computadores, as tecnologias de informação têm atraído sempre uma baixa percentagem de mulheres. Tipicamente os departamentos de ciência de computadores, isto é um número mais ou menos mundial, não é uma coisa de Portugal, nem da Europa, tem uns 15, 17% de mulheres. A área de ciência de dados parece ser um pouco mais atrativa para as mulheres, a área da inteligência artificial fica ali um pouco no meio. Porquê é que tu achas que isso acontece? Porquê é que achas que as mulheres têm esse aparente pouco interesse na área da computação e da programação, e o que é que achas que se pode fazer para termos mais mulheres nestas áreas? Excelente pergunta. Eu li há uns tempos atrás que não é que as mulheres tenham menos jeito para computadores, ao contrário, fazemos código melhor. Está provado. Não fui eu que provei, mas alguém provou. Acontece que as meninas, à medida que vão crescendo, colocam sobre si mesmo uma grande importância na perfeição. Enquanto que os meninos são ensinados a cair, levantar e está tudo bem, não chora e corre mais e, portanto, a lidarem muito bem com a imperfeição. Ora, quando se chega a código, o código dificilmente chega à perfeição antes de passar por várias fases de imperfeição. E ouve-se falar de casos de meninas que fizeram o código completo e quando chamam o professor porque têm uma dúvida e estão encrencadas, apagaram tudo. E querem recomeçar de raiz porque não conseguem lidar bem com a sua imperfeição. E eu acho que isso é fundamental. Ninguém é perfeito, estamos aqui para aprender. E tirando isso, eu não vejo obstáculos. Portanto, o segredo é as meninas serem mais como os rapazes, serem mais trapalhões. Ou não. mais trapalhões neste caso. O segredo é nós perdoarmos-nos. Okay. E porque o aceitar as nossas imperfeições é uma condição, facilita a aprendizagem. Mas achas que as mulheres estão a procurar mais esta área? Estão a ser mais receptivas a trabalhar nesta área da tecnologia ou não? Achas que isso está a mudar? Eu acredito que sim. As grandes empresas, Microsoft, etc., têm feito esforços de ir às universidades, dinamizar a tecnologia para todos. E, portanto, acredito que isso pouco a pouco vai mudando. E a verdade é que, em termos de tecnologias de informações, o mercado está sempre a crescer e, portanto, é um setor seguro comparado com outros. Portanto, venham meninas. Nós podemos. Meninas e não só, não é? Os rapazes também são bem-vindos, pronto, lá tem que ser. Ok, pronto, então agradeço que quando contratarem na Mercer, que anunciem, porque contratam aqui no Porto também ou só fora do Porto, globalmente? Como é que estão a fazer? Eu faço parte do departamento global de ciência de dados e não há restrições de onde se possa encontrar talento. Ok. Ana, muito obrigado por estares aqui, por responderes às perguntas e pela tua colaboração. Isso foi meu. Podemos passar agora ao Tiago. Passas aí o microfone. Obrigado, Ana. Tchau. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. O Tiago Otto Rodrigues é um ex-aluno aqui da Faculdade de Ciências, fez aqui o mestrado de Inteligência Artificial, de Engenharia de Redes, ainda não de Inteligência Artificial, ainda de Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos. Foi também meu aluno de mestrado, foi, tal como a Ana, um dos meus melhores alunos de mestrado, devo dizê-lo, sem qualquer tipo de esforço, digamos assim. E o Tiago tem feito uma carreira na área da ciência de dados, na área de inteligência artificial, pode-se dizer também, e fez já a tese de mestrado também nessa área, com dados de uma empresa, dados do movimento dentro de uma loja, para se perceber quais eram
os padrões e como é que nós podíamos modificar e melhorar o desempenho da loja analisando as trajetórias das pessoas dentro da loja. Entretanto, o Tiago tem estado noutras empresas e atualmente está na Farfetch. A Farfetch, que é uma das grandes empresas portuguesas, que é uma das empresas que utiliza a inteligência artificial e a ciência de dados, mas para além disso também desenvolve as suas próprias soluções de inteligência artificial e de ciência de dados e, portanto, terá também os seus fornecedores nessa área, mas também desenvolve e tem, aliás, até investigação própria, publica artigos científicos, portanto, é uma empresa que é um bom exemplo de como as empresas podem ser empresas de sucesso e ao mesmo tempo contribuírem cientificamente e trabalharem com centros de investigação para terem melhores resultados. Tiago, faço-te então a primeira pergunta, que é a mesma que fiz à Ana: qual é que é o dia-a-dia de um cientista de dados? Tu és Data Scientist Manager, acho que esse é o teu título, portanto, geres uma equipa de cientistas de dados. Qual é o teu dia-a-dia e qual é o dia-a-dia das pessoas que trabalham contigo, das pessoas que trabalham na Farfetch e que trabalham nesta área de inteligência artificial e ciência de dados? Ok, então, nas minhas equipas, que é digamos, uma parte pequena daquilo que é tudo Data Science e inteligência artificial na Farfetch, nós neste momento estamos especialmente focados no sistema de recomendações, ou seja, garantir que conseguimos sugerir os produtos adequados para um determinado utilizador da Farfetch. Ao mesmo tempo, estamos com um projeto de geração de outfits. Basicamente, o que nós tentamos é construir um modelo de Data Science capaz de imitar um stylist. Uma pessoa stylist consegue combinar diferentes produtos para gerar um outfit. E agora, mais recentemente, também estamos numa nova equipa, que é basicamente a equipa de personalização. E a ideia desta equipa de personalização é garantir que toda a plataforma da Farfetch, toda a navegação de um determinado user é personalizada para ele. Ele vai ver um layout personalizado para ele vai ver os produtos para ele, a pesquisa é para ele, tudo é personalizado àquele utilizador. Estes são os principais, digamos, focos atuais dos Data Science na minha equipa. Portanto, muito trabalho em sistemas de recomendação, também trabalho em processamento de língua natural, trabalho em processamento de imagem, usando Deep Learning, usando Machine Learning, imagino eu. Sim, por exemplo, focando apenas unicamente no sistema de recomendações, atualmente o sistema de recomendações tem um conjunto gigante de data source por trás, não só, por exemplo, a navegação do utilizador, ou seja, que produtos é que o utilizador está a ver, que produtos é que o utilizador tem no VEG, que produto o utilizador já comprou, mas também tentamos, acima de tudo, ter o máximo de informação possível sobre os produtos da Farfetch. O que é que isto envolve? Envolve se temos uma fotografia daquele produto, quer seja no outfit, quer seja no modelo, quer seja uma fotografia em fundo branco. Nós utilizamos isso para conseguir enriquecer a informação que temos do produto e utilizar isso no nosso sistema de recomendações. Também mesmo em tecnologias de NLP, por exemplo, uma coisa que a Farfetch tem em comparação com outras empresas é que temos um dataset curated muito bom, ou seja, cada produto que está à venda no nosso website, antes de estar à venda no nosso website, vai para um centro de produção, que é cá em Portugal, e nesse centro de produção, além das fotografias, além de retirarmos imensas informações sobre o produto, sobre qual é que é a cor, qual é que é o material, também existe uma descrição completa de um stylist que vai descrever um texto acerca daquele produto. Isso também é uma fonte muito valiosa para nós no sistema de recomendações, no sentido de percebemos que produtos são parecidos com outros produtos, então utilizamos a NLP sobre essa descrição feita por um stylist, de forma a alimentarmos os produtos de Data Science que vêm a seguir. Ok, e o pessoal lá de Data Science, de ciência de dados, de inteligência artificial, trabalha com que ferramentas? Trabalha com Python, com Java, com Linux, com Windows, com R? Quais são as ferramentas que se utilizam? Sim, nós temos uma maneira standard de trabalhar, pois cada projeto é adaptado consoante as necessidades, mas atualmente, do ponto de vista de Data Science, ou seja, as pessoas mais científicas da empresa, que estão a trabalhar mais na algoritmia, esses Data Science normalmente trabalham sempre com Python. Temos algumas coisas em R, mas o usual, digamos, live realmente a ser usado pelos nossos utilizadores, são em Python. Mas depois nós também temos a componente que nós chamamos de um perfil mais de Machine Learning Engineer,
que também tem um conjunto de Python, às vezes também um pouco de .NET, que é o framework principal de engenharia da Farfetch, e depois algumas tecnologias mais específicas para ajudar, no sentido de MLflow, para fazermos a gestão dos nossos modelos Data Science Stone Lab, utilizamos muito Spark, principalmente também pelos data engineers, porque às vezes temos uma capacidade, uma quantidade massiva de dados para processar num curto espaço de tempo, às vezes idealmente em real time, e nesse sentido utilizamos tecnologias como Spark para conseguirmos ter esses resultados. Depois também temos a componente mais, digamos assim, de analista de dados, que também temos dentro das nossas equipas. Vamos pensar no modelo de recomendações, precisamos de a qualquer momento perceber qual é que é o estado do modelo de recomendações. Realmente tem uma boa taxa de conversão, está a gerar vendas para a Farfetch, e tentar, acima de tudo, também encontrar oportunidades de melhoria, encontrar, ok, este modelo de Data Science está bom, mas há aqui um segmento específico que não está a competir tão bem, a Android não está a competir tão bem como a iOS, este país, esta região não está a competir tão bem como esta. Isso também utilizamos muito na nossa equipa de analistas e utilizam ferramentas como, por exemplo, o Looker, mais para, digamos, para explorar os dados, para ir ao fundo da questão. Ok, obrigado, Tiago. E o que é que achas de um perfil como da licenciatura de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que tem uma combinação muito forte entre programação, computação, estatística, depois as componentes de Inteligência Artificial, de Machine Learning, de sistemas autónomos, de robótica. Como é que achas que um perfil desses se encaixaria numa empresa como a Farfetch? Seria um perfil procurado? Seria um perfil muito útil? O que é que podes dizer sobre isso? Acho que seria útil, sem dúvida. Tem sido um grande desafio para nós e acredito para imensas outras empresas na mesma situação. O processo de recrutamento. Neste momento, felizmente, a Farfetch tem estado a crescer de forma muito positiva. Ou seja, com o volume de negócio da Farfetch aumentar, implica que temos mais clientes, que temos mais parceiros e com isso temos mais dados. Tendo mais dados, temos mais oportunidades, mais use cases que podemos criar. Cá também ao investimento da empresa em infraestrutura, que faz com que alguns use cases anteriores não eram possíveis do ponto de vista tecnológico, neste momento são, com um investimento muito grande a nível de melhorar a tecnologia da empresa, faz com que está sempre a criar novos use cases possíveis onde a Data Science pode colaborar. E acontece algumas vezes as partes mais difíceis para arrancar com o use case, seja realmente ter as pessoas contratadas para a equipa. Nós no último ano optámos por uma decisão de duplicar o número de profissionais na área de data, não só data science, mas analistas, machine learning engineers, optámos por duplicar e mesmo com essa duplicação de equipas chegámos ao final do ano com algumas vagas abertas em diferentes posições, por isso se mais pessoas tivéssemos competentes, mais pessoas tínhamos contratado. Por isso para nós é sem dúvida uma lufada de ar fresco, perceber que as faculdades estão a percorrer aquele caminho para virem, no fundo, ter com as nossas necessidades e termos mais profissionais dedicados a esta área, porque realmente tem sido uma urgência para nós. Prevês então que vai haver um crescimento, que vai continuar a haver um crescimento grande na procura destes profissionais, não só na Farfetch, mas no mercado de uma forma geral, em Portugal e não só? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado está super dinâmico e super competitivo neste momento. Neste momento a Farfetch, se há uns anos atrás tinha, digamos, as nossas equipas de data centralizadas em países específicos, nós neste momento estamos em imensos países, alguns até a trabalhar remotamente, porque realmente a necessidade de contratação destes profissionais para a Farfetch não era possível, por exemplo, manter-se unicamente em Portugal, porque era impensável arranjarmos tantos perfis como aqueles que precisámos para trabalhar na empresa. Por isso nós neste momento já temos Data Science a trabalhar no Reino Unido, Data Science a trabalhar na Índia, Data Science a trabalhar na China, ou seja, eles neste momento já estão por todo o mundo. Precisam
de ir a todo lado porque não é suficiente Sim. o que arranjam aqui e em Portugal. As expectativas são, sem dúvida, de no próximo ano continuarmos a contratar e não parece que vá abrandar. Mas a Farfetch continua a apostar fortemente na sua unidade aqui, digamos assim, do Porto, não é? Que continua a ser a principal, penso eu. Sim, sem dúvida. Do ponto de vista de engenharia, onde se inclui os profissionais de dados, o escritório aqui no Porto é o escritório maior da empresa, por isso, sim, do ponto de vista de engenharia, continuamos a apostar muito forte em Portugal. Olha, agora uma pergunta um pouco ao lado. A pandemia teve um impacto muito forte na economia, também na procura de emprego. Houve alguma baixa, digamos assim, a atividade de muitas empresas. Como é que isso afetou uma empresa como a Farfetch em termos de procura de pessoas? Houve menos procura de pessoas? Houve uma redução de necessidades? Agora vão atacar a dobrar, agora com a esperada recuperação? Ou o que é que os novos candidatos, os estudantes que vão entrar agora para a licenciatura em 2021, podem esperar daqui a 3 anos mais ou menos? Será que vão sentir ainda os efeitos disso ou, pelo contrário, nesta área das tecnologias de informação, esses efeitos não foram sentidos tão fortemente? Assim, a Farfetch, felizmente, não parou de recrutar na pandemia. Houve sim, nos primeiros indícios, uma dificuldade acrescida de recrutamento, porque obviamente num cenário atípico as pessoas não estão tão desejosas para andarem a trocar de empresa, preferem estar mais protegidas essas mudanças e por isso houve sim um desaceleramento, mas não imposto pela empresa, mas sim imposto pelos candidatos. De qualquer modo, eu penso que do ponto de vista da IT não é dos casos mais afetados, nem acho que seja algo que se vá sentir muito daqui a 3 anos. O que é que eu penso é que a pandemia mudou muito a maneira de trabalhar. Eu falo por mim, eu era uma pessoa muito de trabalho no escritório, eu tinha a Farfetch dá-me total a possibilidade de, eu, se quiser trabalhar em casa, posso trabalhar em casa. Eu nunca usufruía disso, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar no meu escritório, eu gosto muito do meu whiteboard e não consigo dispensar aqueles minutos ambiente, de estar com a minha equipa num quadro branco e estarmos lá a tentar desenhar uma solução. Era muito importante para mim e por isso sofri um bocado quando, agora tenho mesmo de trabalhar em casa, estou aqui sozinho, sofri assim um bocado, mas isso tudo mudou. E, por exemplo, se no passado era desejável que uma equipa tivesse alocada do mesmo escritório, neste momento já não é tão importante quanto isso. Estamos todos a trabalhar em casa, passa a ser irrelevante se estamos num país ou se estamos noutro país. Temos a questão da time zone que deve ser o mais idêntica possível, mas fora isso não é um problema. Eu acho que é isso que não vou dizer que melhorou, mas que mudou totalmente com a pandemia. Passámos de um cenário muito dependentes de ter um escritório, muito dependentes daquelas rotinas, daquelas reuniões, e passou para um mundo digital completamente novo. E é engraçado ver que várias pessoas se adaptaram mesmo muito bem, há tanto que várias pessoas não querem voltar ao que era antes da pandemia, não querem voltar a ir para o escritório todos os dias, têm de acordar mais cedo, têm de fazer imensos quilómetros, têm de estar horas no trânsito e todo aquele stress diário que criam, quando podem simplesmente ir para o escritório em casa deles e estão automaticamente a trabalhar, acabam um dia de trabalho e já estão em casa. Por isso é muito engraçado ver que a felicidade de algumas pessoas melhorou com estes meios mais digitais que agora temos para trabalhar. Pois acabamos por aprender também a trabalhar de formas diferentes, não é? E a aproveitar essas possibilidades de trabalhar remotamente, que na área das tecnologias de informação é sem dúvida muito mais fácil do que noutras áreas, não é? Quando se trabalha em programação, ou em ciência de dados ou em inteligência artificial, a menos que obviamente que se precise de alguma coisa mais física, como por exemplo para quem trabalha na área da robótica já é diferente, já precisa de trabalhar no laboratório, de trabalhar mais fisicamente. Mas é uma área que se presta muito a esse tipo de trabalho misto e as pessoas terem mais liberdade. E também tem essa sensação de que, de facto, aprendemos muito com a pandemia, para mal dos nossos pecados.
houve muita coisa boa. Agora, acreditas então que o impacto não foi grande e, portanto, os estudantes, os candidatos podem estar confiantes relativamente Sem dúvida. ao futuro desta área, que vão conseguir ter sucesso na sua carreira. E que conselho é que tu darias a um estudante que vai agora entrar para o primeiro ano, vai se candidatar, em termos de escolha? Muitos estarão indecisos, estarão a pensar o que fazer. Tu já passaste por isso não há muito tempo, já foi há algum tempo, mas não há muito tempo, ainda és um jovem. O que conselho é que tu darias a um candidato que está agora a pensar e angustiado com a entrada na faculdade? Bem, eu diria que é um processo normal, acho que devem estar perfeitamente relaxados. Às vezes há aquele medo de como é que vai ser o início. Às vezes, felizmente, a Universidade de Porto, portanto, é uma universidade com imensa história e sabe exatamente como preparar os alunos. Pelo menos eu sempre senti, digamos, um protegido na Universidade de Porto, no sentido de que, mesmo nos meus primeiros anos, olhava para as pessoas que estavam a terminar o meu curso e dava muita confiança, porque essas pessoas estavam a terminar o curso que eu estava a começar. Mesmo no início de carreira, eram pessoas bem-sucedidas, podiam escolher entre as empresas, tinham estágios curriculares já em ambiente empresarial em que poderiam depois continuar nessa empresa, tinham imensas oportunidades mesmo, digamos, no grupo da universidade, em centros de investigação, em diferentes áreas, por isso eu me senti, digamos, muito feliz por estar na Universidade de Porto. E acho que também o facto de agora, quem realmente quer trabalhar na área de dados, o facto de a Universidade de Porto ter o cuidado de direcionar os alunos já para uma licenciatura dedicada a essa área, que no meu tempo ainda não havia, e depois também no passo seguinte, se quiserem continuar para o mestrado, também têm essa oportunidade, digamos, de continuar os estudos no mestrado também aplicado a dados. Eu acho que as oportunidades estão lá e depois também vão estar sempre em contato com o mundo real, vão ter experiências na faculdade para simular o que é o mundo lá fora, para simular o que é realmente trabalhar com dados e vão perceber aí qual é que é o tipo de profissional também a nível de dados que podem escolher, porque a verdade é que para uma licenciatura como esta, são inúmeras as possibilidades de saídas profissionais e diferentes na área de dados e acho que também é importante para eles ocuparem essa licenciatura para tentarem definir um pouco mais que tipo de profissional de dados é que eu sou ou que tipo de profissional de dados é que eu quero vir a ser. Por isso, acho que eles só têm de aproveitar e estarem super relaxados, que a nível de estarem preparados para o futuro, acho que será muito tranquilo. Tu fizeste aqui um mestrado integrado, que é uma coisa que agora vai deixar de existir. A partir do próximo ano não há mestrados integrados, que na minha opinião é até bom, porque permite que os estudantes façam uma licenciatura e depois escolham mais livremente o segundo ciclo, o mestrado que possam fazer, ou então ir diretamente para o mundo do trabalho e a ganhar alguma experiência e depois fazer um segundo ciclo mais tarde. No teu caso, foi um projeto integrado que te correu bastante bem e fizeste a tua tese de mestrado já num ambiente de empresa. Embora fosse uma dissertação de mestrado e também com uma componente de investigação, de descobrir e desenvolver a melhor forma de resolver os problemas, não era propriamente uma aplicação muito direta, tinha desafios que tiveste de enfrentar, mas fizeste a tua dissertação numa empresa, na altura na Realm Knowledge, que tinha um produto muito interessante que explorava fortemente a riqueza dos dados. Qual foi a importância para ti de fazeres essa dissertação numa empresa? O que é que isso te trouxe e o que é que um estudante, de uma forma geral, pode trazer essa componente também, que no caso da licenciatura em Inteligência Artificial tem um estágio que é opcional, mas que tem essa possibilidade de fazer um trabalho em ambiente de empresa. Qual é a importância desse caminho, não sendo o único, mas é um caminho importante, o que é que isso representou para ti?
Para mim tenho a dizer que foi mesmo super importante esse contacto com o meio empresarial, ainda como estudante. E acho que de certa forma até mudou um pouco aquilo que eu queria perseguir, porque eu quando entro no mestrado em Engenharia de Sistemas Informáticos, eu era muito ligado à área de telecomunicações, era um pouco totalmente apaixonado pela área, sempre foi uma área que eu gostei muito. O meu pai trabalha com telecomunicações há mais de 40 anos, eu sempre cresci nessa área e adorava aquilo. Eu lembro-me que, até ainda antes dessa experiência com o mestrado, eu decidi candidatar-me para um estágio de verão numa empresa de um operador de telecomunicações. E candidatei-me especialmente para ter uma experiência na área das telecomunicações. E na altura eles gostaram de mim, mas não havia uma vaga para telecomunicações. Disseram, ok, nós temos estágio de verão, podes ficar, mas não, trabalhando em telecomunicações temos aqui um projeto relacionado com dados. Eu fiquei um bocado surpreso, tipo, ok, não é bem, não tem nada a ver com a minha área atualmente, mas vamos experimentar. E realmente aquilo mudou um pouco a minha maneira de pensar, porque eu adorei aquele estágio de verão. Acho que foi muito positivo para mim, mesmo aquele ambiente empresarial, e foi isso que me levou o próximo step, era tirar digamos, uma dissertação de mestrado, e foi isso que me levou a escolher uma dissertação de mestrado. Esse estágio de verão já foi marcante também para ti, não é? Exatamente, e depois foi o concluir desse estágio, fui para a dissertação de mestrado, também numa empresa a trabalhar com a área de dados, e foi uma experiência fenomenal. Ou seja, não só tinha a componente, digamos, de dissertação, de investigação, como ao mesmo tempo eu conseguia perceber como é que funciona uma empresa. Ou seja, como é que é entrar todos os dias, no dia a dia, como é que é estar incluído numa equipa de trabalho, como é que é as dinâmicas de trabalho, que obviamente são completamente diferentes àquilo que é a faculdade, e no fundo também dá-nos uma maior ideia se é aquilo que gostamos, se preferimos algo mais de investigação, mais a trabalhar sozinho, num centro de investigação, preferimos uma dinâmica de uma equipa de trabalho, e para mim foi algo mesmo muito importante. Eu acho que adorei, tanto que depois continuei a trabalhar na mesma empresa quando terminei a minha dissertação, mas acho que é super importante para as pessoas terem, digamos, a experiência daquilo que é trabalhar numa empresa, sem dúvida nenhuma. E também tiveste a experiência de trabalhar num projeto que tinha uma boa colaboração entre a universidade Exatamente. e a empresa, não é? Em que havia, porque estavas na empresa, tinhas o teu orientador da empresa, tinhas o teu orientador da universidade, que era eu na altura, Exatamente. e aquilo, pelo menos do meu ponto de vista, funcionou muito bem. Estavas na empresa, estavas a fazer um estágio, mas ao mesmo tempo estavas a fazer uma dissertação. Exatamente. Eu acho que, ou seja, a coordenação, aquilo que era o meu plano de estágio, acho que não podia correr melhor. Eu tinha um plano definido. Acima de tudo, todas as pessoas estavam, digamos, motivadas pelo plano, tanto do ponto de vista da universidade, que era o professor, mas também do ponto de vista da empresa também tinham suporte, ou seja, eles sabiam exatamente qual é que era o plano. Eu tinha reuniões mensais com ambos, tanto com a minha empresa, que pronto, era mais fácil, podia falar com eles todos os dias, porque estava fisicamente lá, mas também tínhamos as nossas reuniões semanais para falarmos, digamos, de qual era o próximo passo no projeto. Eu acho que isso correu muito bem, no fundo teve a componente mais académica e também ao mesmo tempo, digamos, ver aquilo a ser aplicado, ou seja, ver um cliente real a utilizar aquilo que eu produzi na minha investigação, e acho que isso também, pelo menos para mim, é muito importante depois ter aquela sensação de, ok, isto aqui, este bebezinho que andei a criar dentro destes meses, agora está a ser atualizado, agora está a gerar receita para esta empresa. Isso ajudou-te muito depois no teu salto para o mundo empresarial, para o trabalho, que foi logo a seguir, não é? Logo a seguir, sim. Muito bem, Tiago. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se queres falar de alguma coisa da Farfetch, da tua carreira. Não, eu quero acabar, ou seja, primeiro congratular a Universidade de Porto pela iniciativa de criar esta licenciatura. Acho que, sem dúvida, que é algo que a procura do mercado de trabalho assim o exigia. E por isso há algo que acho que é fundamental, haver esta iniciativa para os estudantes, no fundo, terem mais opções de escolha.
E desejar a maior das sortes a todos os estudantes que venham a ingressar aqui nesta unidade. Ok, obrigado Tiago e obrigado a todos por assistirem. Se tiverem perguntas, se tiverem questões para lançar aqui sobre a licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, têm os contactos da Faculdade de Ciências, podem se dirigir a mim, que sou o diretor da licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, ou podem se dirigir à Faculdade de Ciências, que vai reencaminhar as perguntas para mim e para a equipa que gera esta licenciatura. Não hesitem, se quiserem saber alguma coisa, perguntem. Bom dia.